Olá, gente. Um salve a todos. Professor Gregory aqui. Bom, no vídeo de hoje vamos falar sobre uma questão do Enem de 2012, questão 76, com o tema cálculo estequiométrico. Então a questão é a seguinte: pesquisadores conseguiram produzir grafita magnética por um processo inédito em forno com atmosfera controlada e em temperaturas elevadas. No forno, são colocados grafita comercial em pó e óxido metálico, tal como CuO, ou óxido cúprico, né? Nessas condições, o óxido é reduzido e ocorre a oxidação da grafita, com a introdução de pequenos defeitos, dando origem à propriedade magnética do material. E aí temos a referência, tá? Considerando o processo descrito com rendimento de 100%, 8 gramas de óxido cúprico produzirão uma massa de CO2, né, de dióxido de carbono ou gás carbônico, igual a dados: massa molar em gramas por mol. Do carbono é 12, oxigênio é 16 e do cobre é 64. E as alternativas são as seguintes: letra A, 2,2 gramas, letra B, 2,8 gramas, letra C, 3,7 gramas, letra D, 4,4 gramas e letra E, 5,5 gramas. Bom, primeiramente, para poder responder essa questão, a gente precisa estabelecer a equação química, né, que representa o processo. E nós temos então a seguinte reação. Como ele fala que o óxido ele é reduzido, ou seja, quer dizer que o óxido cúprico, o óxido de cobre, é reduzido à sua forma metálica, né? De ser o óleo passa apenas para ser o cobre metálico. E ele diz também que ele fala também que a grafita ela é oxidada, né? Ela sai da sua forma pura, da sua forma de substância simples, e passa então para a forma de gás carbônico, certo? Então, neste caso aqui, você tem essa reação, tá? O cobre sendo reduzido, porque seu número de oxidação vai diminuir, por isso que é o termo redução, e o carbono sendo oxidado, já que seu número de oxidação vai aumentar. Bem, para poder responder essa questão, eu não posso esquecer de fazer o balanceamento. De acordo com a lei da conservação das massas de Lavoisier, esse balanceamento consiste em você deixar iguais as quantidades de elementos no reagente e no produto. Como assim? A quantidade de vezes que o elemento químico aparece no reagente, ele deverá aparecer no produto, que não está acontecendo aqui. Ó. O oxigênio no produto está aparecendo 2 átomos de oxigênio, O2. Mas no produto você tem apenas um oxigênio. Então você precisa ajustar isso, né? Porque a lei da conservação das massas basicamente parte dessa ideia, que a massa do reagente tem que ser igual à massa do produto. Ou, em outras palavras, a quantidade de vezes que o elemento químico aparece no reagente deve aparecer no produto. Então, para transformar esse 1 oxigênio em 2, eu vou multiplicar, eu vou adicionar aqui um fator de multiplicação, né, para essa substância. Então, agora eu passo a ter 2, ó. Era um oxigênio, como coloquei aqui o fator de multiplicação 2, esse número que a gente chama de coeficiente estequiométrico, então agora eu tinha um oxigênio, 1 vezes 2 é igual a 2. Então eu tenho agora 2 oxigênios. Aí eu igualei, ó. Eu tenho agora 2 oxigênios aqui no meu reagente e 2 oxigênios no produto. Mas aí pode surgir a dúvida, por que então aqui tem esse outro 2 no átomo de cobre? Bom, quando eu coloquei o 2 aqui, esse coeficiente estequiométrico, ele multiplica os dois elementos que fazem parte da substância. Multiplicou o oxigênio, mas também multiplicou o cobre. Então, eu tenho 2 oxigênios, mas também tenho 2 átomos de cobre. Então, aqui eu precisei acrescentar o número 2, justamente para poder igualar agora os átomos de cobre. Agora sim, eu tenho a minha reação balanceada, porque eu tenho, olha só, um átomo de carbono no reagente, um átomo de carbono no produto. 2 cobres no reagente, 2 cobres no produto, 2 oxigênios no reagente, 2 oxigênios no produto. Eu só posso fazer qualquer tipo de cálculo, né, estequiométrico se eu tiver a minha reação, a minha equação química balanceada, ou seja, se a quantidade de vezes que cada elemento aparece no reagente for igual à quantidade de vezes que ele aparece no produto. Bom, a questão fala o seguinte, que nós temos 8 gramas do óxido cúprico e a partir daí ele quer saber a massa de CO2 que será formada, ou seja, vamos trabalhar a partir dessas duas informações.
de que eu tenho 8 gramas do óxido cúprico e quero saber a massa do CO2. Então, do óxido, ele fornece a massa e quer saber quanto vale a massa do CO2. Toda a questão de cálculo estequiométrico, ela parte desse princípio. Você vai ter o valor, as informações, né, referentes a uma substância, e a partir delas você vai calcular o valor da outra. Tá ok? Então, independente se a sua substância, se a sua equação tem 4, 5, 6, 8, 10 substâncias, mas sempre você trabalha com duas. Aquela sobre a qual é fornecido algum valor e aquela que você quer calcular o valor, né? Feito isso, a gente vai agora então para o cálculo de massa, já que a questão está trabalhando com cálculos de massa, né? 8 gramas de óxido cúprico, deu as massas aí, as massas molares dos elementos, então é um cálculo que envolve massas. Então vamos lá. Primeiramente, calculando a massa do óxido cúprico, né? Óxido cúprico tem um átomo de cobre vezes a massa do cobre, que é 64. 1 vezes 64 igual a 64. Oxigênio. Tem um átomo de oxigênio vezes 16, que é a massa do oxigênio, igual a 16. Somando essas massas, eu tenho a massa total da minha substância. 64 mais 16 igual a 80. A mesma coisa para o CO2. Um átomo de carbono vezes 12 igual a 12. Oxigênio. Como é CO2, né? Então aqui como é O2, são 2 átomos de oxigênio vezes a massa do elemento oxigênio, que é 16. 2 vezes 16, 32. Somando tudo igual a 44. Ok? Bom, continuando aqui. Agora a gente vai estabelecer a regra de 3 para as substâncias, né? Nós vimos o seguinte. A massa do óxido cúprico é igual a 80. Mas ele tem aqui o fator de multiplicação 2, né? O coeficiente estequiométrico 2. Então, esse 2 funciona como um fator de multiplicação para ele. Será, então, 2 vezes 80. Aí vem para cá o CO2, né? A massa do CO2 nós vimos que é igual a 44. Como ele não tem nenhum coeficiente aqui na frente, na verdade, assim, quando não tem nenhum coeficiente, subtende que seja 1. Mas o 1 aqui, né, não vai influenciar. Então, não vai ficar 1 vezes 44. Quem não vai influenciar não aparece, tá? Então, a massa do CO2 é igual a 44. De acordo com os dados da questão, eu tenho 8 gramas do óxido cúprico e quero saber, então, qual a massa de CO2 que será formada. Então, estabeleci aqui a minha regra de 3, né? Ajeitando minha regra de 3, vai ficar o seguinte, ó. Vou logo multiplicar aqui. 2 vezes 80 igual a 160, que multiplica o x. 160 vezes x igual a 8, que multiplica 44. 8 vezes 44 igual a 352. Então, fica 160x igual a 352. O 160 que está multiplicando o x passa dividindo. Então, fica x igual a 352 dividido por 160. Calculando essa divisão aqui, dá um total de 2,2 gramas de CO2 formado. Ou seja, a resposta aqui é a letra A, né? 2,2 gramas. Tá ok, gente? É isso, tá? Espero que todos tenham entendido essa questão, né? Questão de cálculo estequiométrico, elas podem parecer difíceis, mas na verdade elas têm um padrão, né? Elas têm um método que deve ser sempre seguido. E isso ajuda, na verdade, a resolvê-las, né? Tá ok, gente? Então, galera, curtam o vídeo, comentem, compartilhem para vocês, né, poderem passar para mais pessoas aí informações sobre esse vídeo. Tá ok? Espero ter ajudado a todos, tá certo, gente? Então, um abraço aí, obrigado por tudo.